Olá, galera, boa tarde. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde. Vamos esperar mais. Já tá todo mundo aqui, vocês sempre chegam antes. Maravilha, vou só introduzir o assunto. A gente hoje vai trabalhar mais um pouquinho de propriedades periódicas, principalmente, acho que afinidade eletrônica, que eu não cheguei a falar com vocês. E aí eu preparei 2 exercícios de ligação química. Caso a gente consiga, eu preparei 3 de propriedades periódicas e 2 de ligação química. Vamos ver se a gente consegue fazer tudo. Geralmente vocês rendem bem. Então, eu acho que a gente consegue fazer os 5. Na verdade, são 6. São 4 de propriedade periódica e 2 de ligação química. Mas, enfim. Falo com vocês têm que ir falando comigo o que vocês estão conseguindo, o que vocês não estão conseguindo. Se tiver alguma dúvida, a gente para a aula. Eu sei que algumas pessoas são mais tímidas, mas manda no chat, então, professora, eu não entendi isso, para a gente continuar. Por quê? Porque quando a gente cai lá em interações moleculares, forças intermoleculares, para ser mais precisa, a gente vai precisar muito desses conceitos de eletronegatividade e afinidade eletrônica, para poder entender como é que as interações intermoleculares ocorrem. E elas são muito importantes, porque são através delas que a gente vai conseguir compreender ponto de fusão, ponto de ebulição, e por que há substâncias que a temperatura ambiente são gases e outras são sólidas ou são líquidas. Então, vamos dar uma atenção aí com carinho às propriedades periódicas, que elas são muito importantes, tá ok? Ok. Beleza. Estão me ouvindo, gente? Aham. Tá bom. Perfeitamente. Então, primeiro exercício é esse que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai... A pergunta é basicamente entre os diagramas abaixo relacionados com as propriedades periódicas, quais deles estão apontando essas propriedades corretamente, tá? A primeira é variação do tamanho. Eu estou aqui, tá, gente? Só para vocês se localizarem. Eu estou aqui. Tá? No 1. Então, a primeira é a variação do tamanho do átomo. Isso é a mesma coisa, tamanho do átomo e raio atômico são a mesma coisa com palavras diferentes. A gente vem estudando bastante raio atômico. Alguém lembra qual é o movimento para o crescimento do raio atômico? Direita para esquerda, cima para baixo. Direita para esquerda, direita para esquerda, de cima para baixo. Por quê? Alguém lembra? Porque os da esquerda tem menos camada, tem menos prótons e... Isso. Não, calma. É isso. Tem menos próton e de baixo e para baixo tem mais camadas. Então, tem menos força a força puxando os elétrons é menor, então eles tendem a se expandir e por ter mais camadas é maior. Isso aí. As palavras são essas mesmo, tá certinho. A palavra técnica para isso que o colega falou é força nuclear efetiva. A gente chama isso na química de ZEF. Força nuclear efetiva, tá? Mas é exatamente isso que o colega falou. Então, esse é o movimento do tamanho do átomo. Como a gente viu, nesse diagrama 1, ele afirma que tanto faz se for para baixo ou se for para cima, indo para a esquerda. Está errado, porque a gente acabou de discutir que é para a esquerda, para baixo. Porque quanto mais para baixo eu tiver, maior é a minha quantidade de camadas. Quanto mais para cima eu tiver, menor a minha quantidade de camadas. E quanto mais camadas eu tiver, maior o átomo. Enfim,
é chovendo molhado. Essa vai de boa. Raio atômico, espero que todo mundo esteja bem. Todo mundo consegue entender bem raio atômico? Aham. Uhum. Alguém não? Pode falar, gente. Então vamos, eu estou sendo enganada, hein? Porque eu estou seguindo. 2. Variação do potencial de ionização. Então, potencial de ionização é a mesma coisa de energia de ionização. São nomes diferentes para a mesma coisa, tá? E aí a alternativa vai dizer que é de baixo para cima, da esquerda para a direita. Tá certo ou errado? Eu tô aqui, tá, gente? Só para quem não tiver perdido. Tô aqui. Tá certo ou tá errado? Potencial Tá de ionização. certo. Tá certo. Por quê? Na verdade, acho que não. Não era de cima para baixo? Eu acho que tá certo. Calma aí, posso desenhar na tela? Pode. Ok, deixa eu só. Eu acho que esse daqui tá certo e esse daqui tá errado. Porque eu acho que é assim, aqui nessa daqui, e aqui tá certo. E aqui tá certo. Não entendi. Calma aí, vou fazer de novo. Tá, vou pagar o meu. Em vermelho, eu acho que tá errado. Uhum. Em verde, eu acho que tá certo. E eu acho que tá errado porque esse daqui era para ser assim, desse lado, e tipo, só os metais alcalinos e o resto assim mesmo. É isso? Então, vamos lá. Por que você acha que quando a gente está falando de metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, ele tem que estar para baixo? Eu não sei, eu lembro de ter visto assim em algum lugar. É porque a gente faz assim, ó. Assim e assim, geralmente, não é? Uhum. A questão só está fazendo 2 para cima, entende? Aham. Ah, não, tá certo Dois assim, tá lados. certo. Mas é a mesma coisa. A questão só está apresentando que ela está vocês estão vendo que ela está excluindo os gases nobres. Como ela está excluindo os gases nobres, ela, em vez de fazer uma seta lá fora, que incluiria os gases nobres, incluiria a tabela inteira, ela Aí ela colocou colocou dentro para selecionar os gás nobres também, né? para retirar os gases nobres da soma, porque os gases nobres, o potencial de ionização dos gases nobres, e essa é a questão principal, eles são contados ou não são contados? Não são, porque para eles não é interessante nem ganhar nem perder elétrons. Então eles não. Para eles é. Não quero ser íon, tô bem assim. Para Não é? eles, mas o que é potencial de ionização? É. Para quê? Você perder ou ganhar elétrons, não é? Tipo, Para eu mexer perder com. ou ganhar? É. A força necessária para tirar um elétron de um átomo? Isso aí. Isso tá certo. Área para tirar um elétron de um átomo. Eu lembro que eu falo isso para todas as turmas. É a parada do crossfiteiro da criança. Para eu tirar a bala de quem é mais difícil? Do crossfiteiro. Então, a energia que eu vou desprender para tirar do crossfiteiro é maior. A energia que eu vou desprender para tirar dos gases nobres é muito alta. Na verdade, são as mais altas da tabela periódica. Por quê? Porque eles são estáveis? Sim, porque se eu tiro um elétron desse átomo que já está estável, ele perde a estabilidade dele. Logo, para eu tirar esse elétron, eu vou ter que fornecer uma energia muito grande. Então, na verdade, ele não está selecionando. Ó, em todos ele colocou dentro. Tá vendo? Aham. Nesse, ele só colocou uma diferente. Ele colocou uma aqui, mas isso não muda em nada. Mudaria se ele tivesse uma seta para cá também. Aí sim a gente teria um problema. Entendeu? Aham. Então, a questão 2 está certa. A energia de ionização é de baixo para cima, da esquerda para a direita. Ok? Aham. A número 3. A número 3 tem a ver com uma propriedade periódica que eu ainda não discuti com vocês. Então, eu vou fechar aqui rapidinho para a gente poder discutir ela.
afinidade eletrônica é a propriedade periódica mais complexa da tabela periódica. Na verdade, eu não vou mentir para vocês, ela não é uma propriedade que a gente possa falar que é periódica. A gente vai adotar, assim, a gente vai aceitar por enquanto, com os mecanismos que a gente tem para entender a questão, que ela vai ter o mesmo comportamento da energia de ionização. Por quê? Porque a afinidade eletrônica é a energia que eu preciso dar ou doar, porque quando eu recebo um elétron, eu posso tanto liberar energia quanto receber energia para doar. Por exemplo, se eu sou gás hélio, para eu receber um elétron, a energia que eles vão ter que me dar é muito alta. Por quê? Porque para eu receber esse elétron, eu vou perder em estabilidade. Então, para eu ganhar esse elétron, vão ter que me dar muita energia. Outros átomos querem muito esse elétron, tipo o cloro. O cloro, falta um para ele alcançar o octeto, que eu acho que vocês já devem ter visto aí a regra do octeto, com outro professor. Uhum. Então, para o cloro alcançar o octeto, ele precisa de um. Então, para ele ganhar esse elétron, é muito bom. Tá? Alguns outros, é tão vantajoso ganhar que, quando eles recebem esse elétron, eles liberam energia. Vocês vão ver mais para frente que existem dois tipos de reação, exotérmica e endotérmica. A exotérmica, eu só estou falando por alto, vocês não precisam se preocupar com isso agora. A exotérmica vai liberar energia. A endotérmica precisa de energia para acontecer. Isso é por causa da afinidade eletrônica. Quando a gente pensa em afinidade eletrônica, a gente vai pensar nas mesmas questões. Quanto maior o número atômico, mais atraente é esse átomo. Então, na teoria, ele vai suportar melhor esse elétron ali. Então, como ele vai suportar melhor esse elétron, ele vai acolher melhor o elétron, ele tem uma afinidade maior. Isso é verdadeiro. Quando a gente fala de tamanho do átomo, de camada do átomo, a gente vai ter um probleminha. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que, se eu tiver muitas camadas... Então, vou desenhar para a gente tentar trazer para muito sólido. Se eu tenho um núcleo que tem muitas camadas, ou seja, tem um volume muito grande, a gente vai ter um problema que a gente vem discutindo desde o início, que é a atração efetiva que chega na última camada vai ser pequena, tá? Mas qual é o problema do inverso, quando eu tenho um átomo com poucas camadas? A gente vai ter um problema que é a repulsão que os elétrons vão sofrer uns sobre os outros. Então, pensa comigo. Se eu tenho um Fusca, que é um carro pequeno, com 7 pessoas dentro, para eu enfiar a oitava vai ser difícil. Concordo? Uhum. Então, para eu colocar um outro elétron num átomo muito pequeno, a energia de repulsão entre esses elétrons, porque os elétrons estão ali naquele espaço pequeno, pode ser tão desvantajoso quanto o espaçamento. Eu repito, a gente vai adotar que o movimento da afinidade eletrônica é da esquerda para a direita, de baixo para cima. Mas isso não é verdade. Eu já digo para vocês que, por exemplo, o flúor, que seria na teoria, levando em consideração que a afinidade eletrônica dos gases nobres é pequena, zero praticamente, porque para eles receberem elétron é muito desvantajoso, porque eles estão estáveis. Então, vamos tirar os gases nobres da soma. Se você for seguir esse exemplo, o elemento com maior afinidade eletrônica seria o flúor, mas não é. Por exemplo, o cloro tem uma afinidade eletrônica maior do que o flúor, porque ele é um pouquinho maior. Se você olhar na tabela periódica, no quarto período, 4A, no terceiro período, na quarta família, a gente tem o silício. O silício, ele tem uma afinidade eletrônica maior do que o carbono e maior do que o nitrogênio. Mas, na teoria, ele teria que ser menor do que os dois, se a gente seguisse essa ordem. Então, eu repito, a gente vai aceitar que é assim, mas eu não estou mentindo para vocês. Vocês vão ver, conforme forem estudando mais, quando um pouquinho mais velhos, que isso não é real.
que essa propriedade periódica não é muito periódica, por causa dessa questão de é tão bom ser grande e é também bom ser pequeno. Então, depende de quanto você é grande, depende de quanto você é pequeno para essa afinidade interagir, tá? Entenderam que não dá para entender? Na realidade é isso. A afinidade eletrônica é um conceito complexo mesmo, assim. Ele não dá para a gente usar a tabela periódica como padrão, mas a gente aceita aqui no nono e no primeiro ano que ela tem um movimento periódico. Quando vocês forem estar lá no terceiro, entrar ali na faculdade, quem for cursar química aí, vai perceber que, na verdade, não é tão assim, tá? Então, vamos voltar para o exercício. Alguém não entendeu? Jéssica, então uma pergunta aqui, só me clareia aqui rapidão. Então, para a gente entender um pouco, para a gente definir a afinidade eletrônica, a gente pode considerar que é igual à energia de ionização e acabou. De baixo para cima, da direita para a esquerda. Então, a Da esquerda para a definição... esquerda. Eu só vou corrigir uma coisa. A definição de afinidade eletrônica é a energia necessária para a energia que você tem para ganhar um elétron. Então, quanto maior a energia, melhor, assim, quanto maior essa energia, mais difícil é pôr esse elétron, porque você vai ter que gastar mais energia para pôr. Então, a afinidade eletrônica, a gente lê o inverso. Quanto mais fácil for pôr esse elétron, maior é a afinidade eletrônica. Entende isso? Entendo. O conceito é esse. Quanto menor a energia gasta para... É como se você fosse amigo do crossfiteiro da criança, tá? Vocês são amigos. A energia que você vai ter que gastar para conversar com a criança para ela te dar o doce é menor do que a energia que você vai gastar para conversar com o crossfiteiro, ou não. Viu como realmente não é uma propriedade periódica? Pode ser que a criança faça birra e não queira te dar o doce, pode ser que o crossfiteiro te libere o doce na hora. Fala, não, pô, a gente é amigo, toma doce. Então, a afinidade eletrônica está muito relacionada com essa coisa que não é muito exata, mas é praticamente a facilidade com que eu tenho de receber um elétron. Entende isso? Entendi, obrigada. E aí a gente vai adotar, por enquanto, que ela vai fazer esse movimento da esquerda para a direita, de baixo para cima, igual a energia de ionização. Mas é só aceitar mesmo, porque é mentira. Essa afinidade eletrônica cai muito? Então, ela é mais rara de cair. Ok. Por causa de todas essas questões. Mas aí o povo gosta porque é difícil, né? Então, nunca se sabe. Okay. É melhor saber do que não saber. Tá? Uhum. Enfim, aqui na 3 está errado, porque o movimento que ela está fazendo é o inverso do que a gente adotou, do que a gente aceitou. Tá bom? Uhum. Então, a gente vai para 4 agora. Ó, por enquanto, só a 2 está certo, tá? Questão 4. Variação da eletronegatividade. O que é eletronegatividade, galera? Oi? Essa tá certa. A eletronegatividade é a tendência que eu vou ter a ganhar um elétron, não é? A atrair o elétron. Não. Ganhar é afinidade. Atrair é eletronegatividade. Então, eletronegatividade é muito parecido com afinidade eletrônica. A gente tem que ter cuidado para não confundir. A eletronegatividade também tem a ver com a quantidade de prótons e com a quantidade de camadas. E aí a gente viu que quanto mais prótons e menos camadas, mais eletronegativo é. Nesse caso, a gente inclui os gases nobres ou não? Acho que não. Por quê? Porque ele, por estar instável, ele não vai ter uma capacidade grande de atrair um elétron, ou vai? Exatamente. Como para ele é desvantajoso ganhar esse elétron,
ele não é muito atraente para o elétron. Ele já tá, eu brinco que ele já está no relacionamento estéreo. Ele não tem por que atrair outro elétron. Então, realmente, os gases nobres a gente desconsidera dessa conta, tá? Lembrando também que a exceção à regra, isso é o hidrogênio. É hidrogênio. Porque o hidrogênio, ele só precisa de um elétron para ficar estável. Logo, a eletronegatividade dele não é baixa, é alta, tá? Então, a exceção a esse movimento é o hidrogênio. É bom a gente lembrar que o hidrogênio é uma exceção à eletronegatividade. Tá bom, gente? Mas tá certo. O movimento é esse mesmo. Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Desconsiderando os gases nobres e lembrando que o hidrogênio é uma exceção à regra. Alguém não entendeu? Quem fala consente. Então, bora. Número 5. Variação da positividade. A positividade é a mesma coisa que eletropositividade. Ela é praticamente o inverso da eletronegatividade. Ela tem a ver com a capacidade, o quanto é fácil tirar um elétron de alguém. Ou seja, o quanto é fácil deixar esse átomo um cátion, que é perder um elétron. Há também exceções e várias exceções à regra para a eletropositividade. Por exemplo, o oxigênio é mais eletropositivo do que o nitrogênio. E a gente vê isso na parte experimental. Mas a gente também vai adotar que o movimento da eletropositividade é o contrário à eletropositividade. Perdão. O movimento da eletropositividade é o contrário da eletronegatividade. Então, se o de cima está certo, o de baixo teria que ser o contrário. Ok? O que é eletropositividade mesmo? A capacidade de perder um elétron. Isso, a facilidade com que o átomo perde o elétron. Quanto mais fácil for, mais eletropositivo vai ser. Vocês vão perceber, por exemplo, a eletropositividade é um conceito muito importante para a gente aprender, porque quando vocês forem estudar geometria molecular, vocês vão perceber que o átomo central de uma molécula é sempre o mais eletropositivo. Ok? Então, a eletropositividade também está errado. As únicas que estão certas são a questão 2 e a 4. A letra D é a resposta desse exercício. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Então, bora. Ai, meu Deus, risquei a tela. Então, bora. Essa questão é muito bonitinha, tá? Muito bonitinha mesmo. Ó, a gente vai trabalhar agora a energia de ionização. O que a gente tem que entender é que existem a primeira energia de ionização, a segunda, a terceira, a quarta. Quantos elétrons tiver naquele átomo são a quantidade de elétrons que eu posso tirar dele. Mas entender que essa energia é crescente. Se eu tiro um elétron de alguém, o segundo é mais difícil de tirar, o terceiro mais difícil, o quarto mais difícil. Mas alguns átomos, e vocês viram isso em ligação química iônica, que quando eu tiro, por exemplo, o sódio, que está aqui, ó, o sódio, ai meu Deus, o sódio, quando eu tiro um elétron do sódio, o que acontece é que a camada anterior tem 8 elétrons, então ela fica estável. Então, para o sódio, perder esse elétron é bom. Então, a energia de ionização, a energia de ionização dos metais, essa energia que eu tenho para perder esse elétron vai ser baixa. Porque para ele é vantajoso perder. Mas para ele, por exemplo, perder um elétron é vantajoso. Perder o segundo elétron é muito desvantajoso, porque agora, depois ele perder o primeiro, o segundo está estável. Entendem que do primeiro para o segundo eu vou ter um salto imenso de energia? Porque o primeiro ele quer perder para ficar estável. O segundo ele não quer perder, porque se ele perder, ele não fica estável. É isso que a gente vai perceber agora nessas energias de ionização, que não é do sódio, mas que a gente vai analisar.
Então, a questão vai me dar as 4 energias de ionização de um metal qualquer. Ele fala que a primeira energia de ionização é 138, a segunda, 434. A terceira, 656. A quarta, 2.767. E aí ele fala, com base nesses dados, espera-se um átomo desse metal, a perder elétrons, adquire a configuração mais estável quando ele perde quantos elétrons? 3. Quando ele adquire uma conformação estável? Ele perde quantos elétrons? 3. Por quê? Porque a energia necessária para tirar o quarto é muito maior do que as outras. Exatamente. Ó, a primeira, a segunda e a terceira tem saltos normais. Elas aumentam como sempre vai aumentar. A primeira sempre vai ser a menor, a segunda maior, a terceira maior. Até a terceira, os saltos são normais. A terceira para a quarta energia, vocês viram que tipo, pulou de 656 para 2.767. O salto de energia para tirar o quarto elétron é muito alto. A força que eu vou ter que fazer para tirar esse elétron é de mais de 2.000 quilocalorias por mol. É muita força que eu vou ter que fornecer. Ou seja, a conformação perdendo 3 elétrons é muito estável para esse átomo. Então, realmente, ele vai ficar estável com 3 elétrons. Alguém não entendeu por que 3 elétrons? Eu entendi direito a energia de ionização. Você não entendeu a energia de ionização? Então, vamos lá. Ó. Vou tirar aqui para a gente olhar você. Ó, vamos de novo para a energia de ionização. A energia de ionização é a energia que eu preciso fornecer para tirar o elétron do átomo, ok? Até aí você entendeu? Então, ó, eu tenho um átomo que tem núcleo e a eletrosfera. Os elétrons ficam aonde no átomo? Na eletrosfera. Eletrosfera. Então, eu vou ter vários elétrons aqui, ó. Para eu tirar, eu estou falando em tirar. Para eu tirar o elétron de alguém, vai ser sempre uma energia positiva. Ou seja, para eu tirar alguma coisa de alguém, eu preciso sempre dar uma energia para arrancar. Para eu dar, que é a afinidade eletrônica, não. Às vezes eu até ganho um trocadinho se eu dou alguma coisa para alguém. Às vezes nada, às vezes eu perco. Enfim, depende do átomo. Quando a gente fala de energia de ionização, que é essa energia para tirar o elétron, eu tenho que vir à minha memória aquela brincadeira do crossfit da criança. Quanto mais forte é o átomo, mais difícil é tirar esse elétron. Então, olha só, esse átomo, por exemplo, tem vários elétrons. Eu preciso fornecer uma energia para tirar o elétron desse átomo. Eu posso tirar 1, eu posso tirar 2, eu posso tirar 3, eu posso tirar 4. A única coisa que eu posso afirmar é que a primeira energia é menor que a segunda, que é menor que a terceira, que é menor que a quarta, que é menor que a quinta, assim vai crescendo. Por quê? Porque, olha só, o que mantém os elétrons ali dentro do átomo girando? Força de atração. A força de quem? Atração. Atração por quem? Dos elétrons para os prótons. Para os prótons. Maravilha. Então, olha só. Os prótons estão no núcleo. Ou seja, se eu tiver muito próton, eu vou ser o quê? Muito atraente. Eu olhando para a tabela periódica, a quantidade de prótons cresce para a direita. Ok? Se você olhar na sua tabela, por exemplo, o lítio tem 3 prótons. O neônio tem 10 prótons, que é o que está do outro lado, do lado direito do mesmo período. Então, conforme eu vou andando para a direita dos períodos, o número atômico cresce. Então, quanto mais prótons eu tiver, mais difícil é eu tirar o elétron desse átomo. Concorda, Felipe?
Além disso, quanto menos camadas eu tiver, mais difícil é tirar esse elétron. Por quê? Porque a atração que o núcleo exerce sobre essa camada é mais efetiva. Se eu tiver muitas camadas, a última camada, eu sempre tiro o elétron da última camada. Por quê? Porque é exatamente essa camada que tem uma atração menor em comparação às outras com o núcleo. Se eu tenho muitas camadas, a atração do núcleo em relação a essa última camada é muito menor. Por exemplo, eu vou comparar aqui um átomo que tenha 2 camadas e um átomo que tenha 5 camadas. A atração desse núcleo que exerce sobre a segunda camada é maior do que a atração que esse núcleo exerce sobre a última camada. A gente chama isso, Felipe, tecnicamente falando, de energia nuclear efetiva. Por que nuclear? Porque é do núcleo que estão os prótons. Então, a gente chama de energia nuclear efetiva, ou seja, a energia de atração que efetivamente chega na última camada, que é a camada que eu vou tirar o elétron. Então, olha só, eu tenho a primeira energia de ionização, que foi a questão. A segunda, a terceira, a quarta, independente de quantos elétrons tiver, eu posso tentar tirar. O que acontece naquela questão é que o átomo tinha 3 elétrons na última camada e 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na penúltima camada. Se ele perdesse esses 3 elétrons, ele ia ficar com quantos elétrons na última camada? Porque a terceira ia sumir. Nenhuma. Nenhuma? Ele ia ficar com 8. Ah, na última camada, então 8. Desculpa, Sim, eu confundi aqui. Porque, por exemplo, só existem 2 compostos que têm uma camada só, que é o hidrogênio. O hidrogênio e o hélio. O hidrogênio, ele precisa ganhar um elétron para ficar estável, o hélio está estável com 2. Enfim, tirando todos os outros, se eles perdem elétrons, se eles têm poucos elétrons e perdem esses elétrons, a camada anterior vai ter 8. Para ele ficar estável, ele precisa exatamente de 8. Então, olha só, ele perde no exercício o primeiro elétron, o segundo, o terceiro. Até aí, as energias para tirar esse elétron estava normal. Quando ele perde esses 3 elétrons, a energia para tirar o quarto, que é de uma camada de 8, é muito alto, porque se ele perder esse elétron agora, ele perde estabilidade. Entendeu, Felipe? Ou não? Posso tentar explicar de outro jeito. Entendi até. Até o quê? Tipo, então sempre você vai começar tirando da última camada, porque a última camada é a mais fácil de retirar. Eita, rapaz. Sim. Foi mal. E quando você retira dessas últimas camadas, a próxima camada ela vai ser mais difícil de retirar? Sim. A cada elétron é mais difícil. O que acontece? Uhum. Não tem os metais alcalinos terrosos? Até a família 3. Deixa eu ver. Uhum. Até a família do boro. Então, metais alcalinos terrosos, a família do boro, eles têm na última... a primeira família tem um elétron na última camada. Por isso que ele é da família 1A. A segunda família tem 2 elétrons na última camada. Por isso que ele é da família 2A. A família 3A tem 3 elétrons na última camada. Por isso que ele é da família 3A. Ok? Até aí você entendeu, Felipe? Uhum. Para essas famílias, é vantajoso perder esses elétrons, doar esses elétrons. Isso está relacionado, por exemplo, com a ligação iônica. Porque quando eles perdem esses elétrons, por exemplo, se o sódio, que tem um elétron na última camada, perde esse elétron, a camada anterior que ele vai ter vai ser uma camada... ele tem uma camada de 2, o sódio. Uma camada com 8 e uma camada com 1. A regra do octeto vai me dizer que eu preciso, para ficar estável, 8 elétrons na camada. Uhum. A natureza quer ficar estável. Então, se eu tirar esse elétron da camada do sódio, que é só 1, essa camada, teoricamente, some e eu vou ficar com uma... Agora, minha última camada vai ter quantos elétrons? 8. Então,
Então, isso é bom, porque ele ganha estabilidade. Então, olha só, para tirar esse elétron do sódio é fácil, porque ele quer perder. Mas para tirar o segundo elétron não vai ser muito difícil, porque agora ele está estável. Uhum. Agora essa é a última camada. Mas para tirar dessa camada é muito difícil, porque está estável. Isso acontece com até a família 3A. A família do carbono geralmente vai fazer ligação covalente. Mas até a família 3A, eles doam esses elétrons facilmente. Até o terceiro, ó, a família 1A doa um elétron facilmente, o segundo não. A família 2A doa 2 elétrons facilmente, 3 não. A família 3A doam 3 elétrons facilmente, 4 não. Portanto, que a questão que a gente acabou de fazer, ele doava 3 elétrons facilmente, o quarto não. Então, eu posso afirmar que esse elemento é da família 3A. Entendi. Entendeu? Uhum. Obrigado. Maravilha. Alguém tem dúvida ainda? Não. Então, vou para a próxima. Posso passar para a próxima, gente? Uhum. Então, Pode. maravilha. Esse aqui. Esse aqui está me dando distribuição de Lewis Pauli. A gente já fez bastante, vocês lembram? Ele está me dando do mesmo período. Período é na vertical ou na horizontal na tabela periódica? Período. Na horizontal. 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 Período está relacionado a qual propriedade? Prótons ou camadas? Camadas. Prótons ou camadas. Camadas, tá? Então, isso quer dizer que eles têm a mesma quantidade de camadas. A gente verifica que ele é realmente no mesmo período, porque quando eu olho para essa distribuição, qual é a última camada deles? 3. Quando eu olho para esses elementos químicos, do A ao E, eles têm a mesma última camada. Qual é essa última camada? 3P. 3. Camada 3. Então, a gente já pode saber que esses elementos químicos estão no terceiro período, no período do sódio, ok? Só olhando as camadas. Então, vamos lá. A letra A, o elemento A, tem quantos elétrons na última camada? Tem 5. 5. Alguém discorda? Alguém concorda? 7. Por quê? Porque 7 Ah, é não sim, são. 7. Que tem... Certo. Eita, peraí, é difícil de explicar. Porque são 3S2 e 3P5. Isso. Olha aqui. O que acontece? A camada é a mesma. O que muda é só o orbital. Orbital é como se fosse os espacinhos que tem naquela camada. Então, na verdade, ele tem 7 elétrons na última camada. Concordam que ele tem 7 elétrons na última camada? Porque a camada 3 tem 2 no S e 5 no P. Logo, a camada 3 tem 7 elétrons. Concordam ou não? Uhum. De qual família ele é? Ele é halogênio. E qual dos halogênios? Cloro. Por quê? Porque tá no período 3 e é o de número. O que tipo, falta só um para ficar estável é o cloro. Olha como que legal. Só olhando para isso, eu sei que é o cloro. Porque o cloro tem 3 camadas, ou seja, está no terceiro período, e ele é do terceiro período o que tem 7 elétrons. Então, a gente está falando do cloro. A letra A é o cloro. Ok? Entenderam até aí? Uhum. Alguém não? Próximo, então. O segundo, tem quantos elétrons na última camada? 5. 5 elétrons, olha. Ele tem 2 no S e 3 no P. 5 elétrons. Quem é esse elemento químico? Ele é o fósforo. O fósforo. Ele está lá na família dos pictanídeos, ou família do nitrogênio,
e ele está no terceiro período. Então, é o fósforo, ok? Letra C, tem quantos elétrons na última camada? 3. 3 elétrons na última camada. 2 mais 1, 3. Quem é esse elemento químico? Alumínio. O alumínio. Tá? Letra D, tem quantos elétrons na última camada? 2. 2. Letra E, tem quantos elétrons na última camada? 1. É qual elemento químico? É o sódio. O sódio. Mas a pergunta é, qual desses elementos químicos acima tem a maior energia tem um elemento que apresenta a primeira energia de ionização mais elevada? Está falando da primeira. A letra A. Por quê? Que ele o que tem maior energia de ionização, tipo, de baixo para cima e da de esquerda para direita, e também porque ele só falta um elétron para ele ficar mais estável, para ficar estável no caso. Então, para ele, o que tem maior energia de receber um é ele. Maravilha, exatamente isso. É exatamente o cloro. Por quê? Porque realmente é o que está mais à direita e mais acima, entre todos esses. E, como o colega falou, falta um elétron para ele ficar estável. Então, seria muito desvantajoso ele perder mais um, porque aí ele tem que ganhar 2. Desses, qual é o que tem a primeira energia de ionização mais alta? Perdão, mais baixa. Aí. E a segunda energia de ionização mais alta, quem tem? O D. O D? Não, Por quê? calma. B. Eu tô falando a segunda energia de ionização mais sim. alta. Vai B. ser o... Não, vai ser... Calma. Na verdade, o primeiro vai ser o E. Você tá certo, o segundo vai ser o B. A segunda energia de ionização mais alta Não, é tá o E. correto. Por É o E quê? também. Porque quando ele... essa é a primeira. Ele perdeu esse elétron. Para ele perder o segundo, olha aqui, a segunda camada dele tem quantos elétrons? Tem 8. 8. Se ele perder esse elétron, ele vai perder o octeto. Então, entre eles, o que tem a segunda energia de ionização mais alta é o E. Olha que legal. A primeira é o A, mas a segunda é o E. Porque, por exemplo, se o A perder 1, é muito alto. Para ele perder 2, é muito alto. Mas no caso da E, ele perder 1 é ótimo. Ele perder o segundo é muito difícil, porque ele já está estável. Uhum. Entenderam, galera? Aham. Muito bom, muito bom. Último exercício de... Galera, esse é o nosso último exercício de propriedades da tabela periódica. Então, tirem suas dúvidas agora ou calem-se para sempre. Assinala a alternativa que indica a ordem crescente de reatômicos, do menor para o maior. Ele está falando de uma família específica na tabela periódica. A primeira família. Entre membros da mesma família, o que muda o tamanho do átomo entre eles? A quantidade de camadas. Quanto mais ou quanto menos? Quanto menos camadas, ele é menor. Quanto mais camadas, ele é maior. Então, entre as alternativas, qual é a questão certa? A gente está falando dessa família aqui, gente. Ó. A família em vermelho. Qual a questão? É. A ou é? É. Eu também acho que é. O E vai vir o lítio, o sódio, o potássio, o bênio e o célcio. Na ordem certinha de camadas. Ou seja, o lítio é o menor entre eles e o célcio o maior entre eles. Perfeito. Galera, vocês estão satisfeitos com propriedades periódicas? A gente pode prosseguir agora para outro conteúdo? Uhum. Por mim, pode. Então, eu espero que vocês revisem propriedade periódica, tá? Porque é importante, vocês vão usá-la pro resto da vida. A não ser que vocês escolham literatura quando fizer a faculdade aí. Então, disso. Agora,
Agora a gente vai para dos conteúdos mais legais que tem na química, na minha opinião. São ligações químicas. Inicialmente, a gente vai lidar com as ligações iônicas, tá ok? Então, ó, nas ligações iônicas, a gente tem duas coisas. Elementos que possuem energia de ionização muito baixa, ou seja, que elas percam esse elétron com muita facilidade, e elementos que possuam energia, afinidade eletrônica muito alta. Eu vou fechar aqui o programa para vocês verem. Vocês já perceberam, por exemplo, que é mais comum, quando eu olho para a tabela periódica, o elemento que possui a maior quantidade, a minha maior afinidade eletrônica, na teoria seria o flúor, mas a gente já viu que não, que é o cloro. A afinidade eletrônica é aquilo que não funciona muito bem. Vocês já viram que o elemento mais comum que a gente conhece é o cloreto de sódio, o sal de cozinha? O cloreto de sódio, NaCl, deixa eu apagar aqui. O NaCl tem o sódio, que é alguém que tem uma energia de ionização muito baixa, ou seja, é fácil tirar esse elétron dele, ele tem um elétron na última camada, e a gente tem o cloro, que tem a maior energia de ionização, ou seja, é muito difícil tirar esse elétron do cloro, mas ele também é um bom receptor de elétrons, ele recebe elétrons muito bem. Então, o que acontece? A gente já viu aí nas energias de ionização anterior, se o sódio perde esse elétron, ele fica com uma camada com 8, então para ele é vantajoso. Então ele vai se ligar ao cloro, fornecendo esse elétron para o cloro. O cloro vai ficar estável, o sódio vai ficar estável. Então eles têm uma união estável, que a gente chama de NaCl. Vejam bem, quem doa, ou seja, quem é eletropositivo, sempre vai ficar na frente na minha fórmula, quem é eletronegativo no final. Eles vão ter alguma propriedades. Primeiro, são ligações entre metais e não metais. E a gente vai perceber que eles são muito importantes para a gente. Eles têm ponto de ebulição muito alto. Portanto, que se eu pegar o cloreto de sódio e pôr no fogo, vai ser... Se eu pegar um carregão de alumínio, por exemplo, pôr o cloreto de sódio, o sal de cozinha, no fogo, e deixar ali, é provável que o meu alumínio derreta antes do meu cloreto de sódio vir líquido. Ele queima antes de virar líquido, porque a ligação que ele tem entre eles, isso é interação, na verdade, a interação que eles têm entre eles é tão forte que eles praticamente a gente não acha cloreto de sódio líquido, a não ser que a pressão seja muito alta, mas enfim, isso é outro assunto. Então, a questão está me perguntando propriedades das ligações iônicas. Ou seja, quais são as características dessas ligações iônicas? E é isso que a gente vai tentar entender agora um pouquinho, tá? Ó, ele falou assim, ó, considerando as propriedades. Elevado ponto de fusão, 1. 2. Brilho metálico, 3. Boa condutividade elétrica na fase sólida. 4. Boa condutividade elétrica em solução aquosa para compostos solúveis em água. São propriedades de compostos iônicos. Qual deles? Vamos começar pelo começo. A número 1, é verdadeiro ou falso? Lembrando, o que é ponto de fusão, gente? É quando ele passa de sólido para líquido. Tá. Então, elevado ponto de fusão significa que é muito difícil que esse elemento vire líquido. Isso é verdadeiro ou falso para substâncias iônicas? Acho que é falso. Alguém discorda? Eu não sei. O que eu falei sobre o sal de cozinha? Que ele é difícil de derreter. Ele é difícil de derreter. Derreter é o quê? É fazer o sólido virar Líquido. Se é muito difícil derreter o cloreto de sódio por causa das interações químicas que ele tem, e ele é um composto iônico, os compostos iônicos possuem elevado ponto de fusão ou não? Sim. Então sim.
Verdadeiro. Verdadeiro. Todos os compostos iônicos são assim, então? Todos. Isso daí é Ok. para todos. Interessante. Ok. Por causa da... Olha só, a natureza dos compostos iônicos, iônicos, lembra o que para vocês? Repete, por favor. Íon. Iônicos lembra íon. Íon Aham, não é quando alguém fica positivo ou negativo? aham, Aí a gente vai ter cátodo e ânodo? Cátodo e ânodo aham. não. É outra coisa. Cátion e Cátion ânion. e ânion. Cátion e ânions. Não é? Aham. Uhum. Na química, a gente não aprende que os opostos se atraem? Sim. Aham. Então, olha só, eu tenho uma relação de opostos nas ligações iônicas. Alguém que facilmente fica positivo, alguém que facilmente fica negativo. Ou seja, alguém que facilmente perde um elétron, alguém que facilmente ganha um elétron. Quando eu coloco dois átomos de natureza completamente opostas, a atração que esses átomos têm uns pelos outros é tão intensa que quando eles se unem é muito difícil separar. Então, por isso que todos os compostos iônicos possuem um ponto de fusão muito elevado. Ou seja, eu posso afirmar que, em geral, os compostos iônicos, na temperatura ambiente, vão estar em qual estado? Sólido. 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 Então, olha só que legal. Se eu olho para uma substância química e ela está no estado sólido, é provável que ela seja um composto iônico. Só pelo estado sólido. Por exemplo, com essa afirmação, eu sei, a água é um composto iônico ou não? Não? Não. Por quê? Porque ele é Porque fácil ele de. é... Ele já é líquido. Aí já tem um Porque ponto. a temperatura ambiente ela é líquido. Uhum. Então, não, vocês vão ver que ele é um composto, na verdade, covalente. Então, ó, elevado ponto de fusão é uma característica de todos os compostos iônicos por causa dessa natureza de opostos que ele tem. Maravilha. Segundo, número 2, brilho metálico. Acho que não. Mas não tem metal? Tem metal, mas sal não tem brilho. Exatamente. Não tem brilho metálico. Ele possui metal, mas ó, o átomo isolado de sódio tem uma aparência completamente diferente de um átomo de cloreto de sódio. De uma molécula de cloreto de sódio. Uma molécula de cloreto de sódio é um sal. Ele não é um composto que possua brilho metálico. Então, essa alternativa 2 é falsa. Entenderam? Aham. 3. Boa condutividade eletrônica na fase sólida. Ou seja, os compostos iônicos passam correntes na fase sólida? Se eu Não. colocar uma corrente elétrica no sal de cozinha, essa corrente vai passar? Não. Não. O que é corrente elétrica, gente? Alguém sabe? A gente fala tanto de corrente elétrica, mas o que é uma corrente elétrica? A gente ouve muito no dia a dia, mas para explicar é difícil. Corrente lembra de movimento, concordo? Uhum. Aham. É um movimento grande de elétrons? Exatamente. Corrente elétrica não é nada mais do que os elétrons correndo em um determinado sentido. Para eu passar elétron, eu preciso ter qual tipo de composto ali? Elétron tem qual carga? Tem negativo. Negativa. Então, eu preciso de um composto que tenha carga positiva. Por que em elementos sólidos a corrente elétrica não passa? Porque nessa natureza, quando os elementos estão ligados, iônicos, essas cargas estão ligadas. Como elas estão ligadas, não há um espaço para que como elas estão muito próximas da relação, ao mesmo tempo que eu tenho um polo positivo, eu vou ter um polo negativo muito próximos. Então, o elétron vai querer passar perto de elétron? Não, ele vai correr. Então, para o estado sólido, não. Mas a alternativa 4 pergunta
se esses elementos iônicos têm boa condutividade elétrica em compostos solúveis em água, quando eles estão solúveis em água. Acho que sim. Aí sim. Sim. Porque esses elétrons que estavam agregados muito juntinhos vão ter mais liberdade para circular, eu acho. O que vai acontecer quando eu colocar cloreto? Você vê que dissolve muito rápido, né? Eu coloco sal na água e dissolve. O que acontece? Quando eu coloco o cloreto de sódio na água, por exemplo, o Na vai virar um cátion e o cloro vai virar um ânion. E aí os hidrogênios vão envolver, perdão, os oxigênios da água vão envolver. Eu vou abrir aqui só para ficar maior para vocês verem. Ó, o oxigênio, que é o polo negativo da água, vai envolver o polo positivo. Ele vai envolver todinho esse nitrogênio, o sódio. E aí o cloro vai ser envolvido pelo polo positivo da água, que é o hidrogênio. E ele vai ficar todo envolvido de hidrogênio. Logo, como eu tenho polos agora separados, eu consigo passar essa corrente elétrica. A gente vai ver no futuro aí que isso é um tipo de interação íon de polo. E é legal também, vocês vão ver que isso é legal. Mas, enfim, em estado dissolvido, quando ele é dissolvido em água, ele passa corrente elétrica. Então, a gente precisa combater um mito aí de cara. Água passa corrente elétrica? Sim. Uhum. Mas por que, se eu jogar, não façam isso, se eu jogar, por exemplo, um secador, a gente já viu isso em vários filmes, novelas, por exemplo, eu adoro um casal. Se eu jogar um secador ligado numa banheira, a pessoa que está dentro morre. Porque vai ter a corrente elétrica, vai estar constante lá. Mas a água não passa corrente elétrica? Mas os sais minerais nela passam. Exatamente. O que a gente tem não é água destilada, que é o que a gente só tem no laboratório. O que a gente usa, na verdade, é uma água mineral. Ou seja, tem várias coisas dissolvidas ali que fazem com que algumas substâncias iônicas que fazem com que aquela água consiga passar a corrente elétrica. Como ela consegue passar essa corrente elétrica, essas pessoas podem vir a óbito. Não façam isso, gente. Não brinquem com coisas elétricas aí na água, porque não vai dar certo. A não ser que seja uma água destilada. Mas eu não confio nem na água destilada que eu destilo. Pode ir lá a que os outros destilam. Tem uma água que a gente chama no laboratório de água desionizada. Que é uma água que a gente vai tirar ali todas as substâncias iônicas. E aí essa água na verdade, como é que a gente chama? Isolante, porque aí nela não vai passar nenhum tipo de corrente elétrica. Mas é caro fazer isso, não é barato não. E a gente não tem acesso a ela assim no dia a dia. Beleza? Vamos pro. Então, a resposta certa é a questão 1 e a questão 4, ok? Alguém ficou com dúvida? Alguém não entendeu? Não. Não. Então, beleza. Vamos fazer a última, porque eu tenho que sair da sala, daqui a pouco eu o professor. E essa não vai dar tempo da gente fazer. Galera, eu vou pedir para vocês tirarem o print dessa questão e a gente deixar ela para a semana que vem, porque não vai dar tempo. Porque para a gente fazer essa questão, a gente precisa fazer a distribuição de luz Paulo. E aí não vai dar tempo. Ok. Porque já são 3 horas, tá bom? Uhum. Tirem o print dela. Eu não lembro a resposta de cor. Nunca lembro a resposta de cor das coisas. Mas semana que vem a gente continua por ela. Então, tá? Ok. Então, a partir da semana que vem a gente vai se debruçar um pouquinho melhor, assim, um pouquinho mais pesado sobre as ligações iônicas. São ligações muito importantes e muito legais, de verdade, assim, tá? Daqui a pouco, então, a gente se fala. Beijo. Bom final de semana.